Oi, loucos por Jesus, tudo bem? Chegamos para estudar nessa terça-feira a Palavra de Deus e hoje vamos estudar Gênesis capítulo 8. Vamos estudar o tema O Fim do Dilúvio. Já estudamos todo o Novo Testamento, já começamos o Velho Testamento e se você perdeu aí aulas, não tem problema não, vai acompanhando com a gente e depois vai assistindo as que ficaram para trás. Lembrando que todas as aulas são segundas, terças e quartas, 19 horas aqui no YouTube, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então torne-se membro para você pegar as aulas que passaram, até do Novo Testamento, e também as aulas que virão. Vamos embora aí para Gênesis 8, diz assim a Bíblia Sagrada. Então Deus lembrou-se de Noé e dos animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento forte sobre a terra e as águas começaram a baixar. Será que Deus tinha esquecido Noé e por isso a Bíblia diz que Deus lembrou? Não, gente. Mais uma vez, isso aqui é a atribuição de sentimentos humanos a Deus para tentar explicar para a gente. Porque se fosse escrever a Bíblia com a linguagem de Deus, nós não íamos entender nada. Então esse lembrou-se aqui não é que Deus tinha esquecido, tá? A verdade é que Deus mandou um vento e assim as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Dizem que essa região de Ararat é onde hoje é a atual Turquia, né? As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Então, olha quanta água foi. Teve que descer muito, teve que ficar muitos dias sem chover, só para aparecer o topo das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. E esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo. Mas ele ficou dando voltas, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque a água ainda cobria toda a superfície da terra, e por isso também ela voltou à arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Deus estava colocando animais que voam, né, através de Noé, para descobrir se já havia alguma parte seca. Verso 10. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Em outras palavras, olha como é tudo progressivo no reino de Deus. No reino de Deus, gente, Deus não faz as coisas correndo. O Filho de Deus, por que ele não nasceu com 33 anos, já nasceu, foi para a cruz, morreu e ressuscitou? Por que ele teve que ser bebê? Por que teve que passar? Então, nós temos que parar de querer apressar determinados processos. Tem coisas que a gente tem que viver. Olha, a água não caiu toda de uma vez, a água não diminuiu toda de uma vez. Deus mandou Noé construir a arca 100 anos antes, né? Soltou os animais, eles voltavam, soltava, voltava. Por fim, soltou e voltou com um raminho de oliveira, depois soltou e não voltou mais. Isso aqui nos ensina lições profundas sobre como são os processos de Deus, né? Verso de número 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. A superfície da terra estava seca. No 27º dia
do segundo mês, a terra estava completamente seca. Ou seja, gente, foi muita água, choveu muito tempo e levou muito tempo para essa água escoar, para essa água secar. Verso 15. Então Deus disse a Noé, até agora Noé está calado. Capítulo 6 começa a história dele, capítulo 7 é o dilúvio, capítulo 8 é o fim do dilúvio. Até agora nós só vemos Noé obedecer. Tá? Deus disse a Noé, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem por toda a terra, sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, Deus repete o mandato cultural, o mandato que ele tinha dado lá para Adão. Eu quero que vocês sejam férteis e multipliquem-se. E eu não estou falando só de você e dos seus filhos, não, Adão, Noé. Eu estou falando dos animais, né? Dos animais. Por isso que hoje pessoas, quando não querem ter filhos, eu simplesmente, eu não vou entrar nisso não. Eu fico sem entender. Eu fico sem entender. Até os animais obedecem. Até as plantas obedecem. Mas o ser humano é cismado de querer viver do jeito dele, né? Vamos lá. Verso 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Alguém vai dizer, como que esses animais se comportaram? Como que houve alimento para tudo? Como que um não matou o outro? Em tudo isso nós vemos a mão de Deus. Tá? Como a arca era dividida em 3 compartimentos, eu creio que lá em cima ficava os seres humanos, né? E alguns animais. No meio, só animais. Embaixo também animais e estoque de comida. Tá? Então, eles obedeceram, fizeram como Deus falou e deu tudo completamente certo, seguindo as instruções de Deus. Verso de número 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. Esses animais puros, eles não tinham só um par, eles tinham 7 pares de cada. Então, por isso que Noé pôde sacrificar esses animais sem que essas espécies fossem extintas, né? Olha o verso 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ou seja, mesmo Deus tendo feito essa limpa, Deus já tinha o diagnóstico. O coração do ser humano é mau e é desde bebê. Gente, eu estou com meu neto aqui em casa, esses dias, cuidando dele. Ele tem 1 ano e meio. A minha filha, como ela se casou na pandemia, ela não teve lua de mel. Então ela foi agora para o exterior com o marido dela numa lua de mel. E falou: pai, cuida do meu filho para mim. Ele está aqui comigo. Ele tem 1 ano e meio. O João acha que tudo é para ele. Eu sento para comer uma comida, ele senta no meu colo e come a minha comida toda. Ou seja, o egoísmo, né? A criança já nasce assim. O que Deus está falando aqui é exatamente o que a gente vê. E Deus fez uma promessa: nunca mais eu vou destruir a terra dessa maneira. Nunca mais. Né? Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta maneira. Verso 22 termina dizendo: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então ali você vê Deus
prometendo, porque o que Deus estava dizendo é o seguinte: se eu for destruir a terra, cada vez que o ser humano me fizer raiva, eu vou só viver destruindo a terra. Mas Deus quis fazer essa limpa, porque mesmo lá nos homens do extremo passado, a maldade já havia atingido um nível. E olha que quem ficou foi gente boa, hein? Quem ficou foi Noé e os filhos deles, que eram tementes a Deus. Que eu e você sejamos como essa família, sempre obedientes, sempre tementes a Deus. Pai, eu abençoo cada vida que me ouve e eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos tementes ao Senhor, como foi Noé e sua família. Ajuda-nos a vivermos para te servir. Ajuda-nos a sermos pessoas que amam o Senhor, que servem o Senhor e que entregam a vida por tua causa. Eu abençoo cada uma, Pai, e eu declaro tudo novo, tua bênção sobre nós, e que possamos viver um lindo recomeço, como Noé, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Gostou da aula de hoje? Se gostou, coloca um like, se inscreve no canal, manda esse vídeo aí para muita gente assistir. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem aula só para alunos exclusivos do canal. Toda quarta-feira a aula é só para alunos exclusivos. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se. É apenas R$14. Você vai ter acesso às aulas das quartas do Velho Testamento, que você ainda não pegou, e do Novo Testamento todo também. Tá bom? Passa na loja do Lucinha, adquira essa Bíblia linda para as meninas. Olha, uma Bíblia floral e com letra gigante, que é o melhor. Tem também um manual de sobrevivência para pais de adolescentes, um livro lindo para você cuidar dos seus filhos adolescentes, manual de loucuras por Jesus, são 365 ideias para fazer loucuras pelo Senhor, profetas modernos, como ativar o profético em você, e oração de avivamento do Leonard Ravenhill. Você que gosta de orar, e mesmo que não gosta, tem que aprender a gostar. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br, passa lá e compra. E por fim, quero convidar você para vir para Israel com a minha família. Iremos agora em setembro para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel, e iremos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça a sua inscrição, né? Veja lá o roteiro, o preço, a forma de pagamento, o parcelamento, e venha conosco porque temos pouquíssimas vagas. Deus te abençoe muito, até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.